Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo voltei para compartilhar algo da minha jornada, né, nesses estudos, assim, de expansão de consciência, né, na minha jornada pessoal. Aliás, o meu canal, eu troquei um pouco para que seja algo mais voltado para alguns assuntos que eu gosto bastante, que é expansão de consciência, mas também transformação de hábitos, a minha jornada no digital, né, que eu vejo que muita gente também quer entrar para esse caminho, quer ter uma nova fonte de renda, então eu decidi meio que mesclar esses assuntos no meu canal, né? E fazia tempo que eu não vinha porque eu queria gravar quando sentisse que tinha algo para compartilhar legal, sabe? E nesse meio tempo eu não tava sentindo essa energia, entende? Hoje eu quero compartilhar uma questão sobre hábitos, né, e comportamentos na nossa jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência, que revela muito pra gente o caminho que a gente deve percorrer, sabe? E o que a gente deve deixar pra trás. E isso aconteceu comigo, por isso que eu resolvi trazer, porque eu acho que pode ser também de contribuição na tua vida e vai iluminar algumas partes aí que talvez ainda estejam meio confusas, né, pra você. Eu percebi há um tempo atrás que tinha algum jeito que eu fazia, alguns comportamentos meus, algumas escolhas que sempre me levavam a me sentir de um jeito. Tipo, me sentia meio mal, sabia que eu tava fazendo alguma coisa que não era legal pra mim, mas eu continuava fazendo, né? Porque a gente tem essa questão, né, de às vezes se fixar em coisas, comportamentos, hábitos que fazem mal pra gente, mas mesmo assim a gente mantém por alguma razão. Talvez por um apego. Por exemplo, assim, a questão da alimentação, né, de hábitos que a gente possui, que não é legal, mas a gente continua. A questão, por exemplo, de alguns jeitos de se comportar que a gente sabe que não é legal, sabe? Que tá levando a gente pra um rumo que a gente não quer, mas a gente continua fazendo. Então comecei a despertar pra isso, porque alguns tempos atrás eu comecei a me sentir meio desmotivada, sabe? Para as coisas habituais, assim, tipo, pro meu trabalho no marketing. Eu escolhi, né, ficar só nesse trabalho, e aí eu comecei a sentir que era muito altos e baixos, então às vezes estava lá vendendo bastante, daqui a pouco já aquele produto que vendia já não vendia mais, e eu comecei a me deparar com o fato de que as coisas são muito mais profundas do que parecem ser, né? Qualquer caminho que você escolha, você precisa se aprofundar muito nele, né? Você precisa se dedicar, você precisa dar 100% de você. Nunca vai conseguir criar algo bem com uma boa base sólida, assim, na tua vida, se tu não te comprometer com isso. E na minha vida sempre foi assim, eu começava umas coisas com muita empolgação, talvez você se identifique, muita empolgação, de repente no meio do caminho, pum, morria, não conseguia dar continuidade. Aquilo perdia a graça, perdia interesse, sempre foi assim. E é interessante que desde que comecei o meu processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, inclusive foi uma das coisas que me fez entrar com a ressonância harmônica, foi trabalhar essa questão. Eu queria, de fato, sentir que eu tava mudando, que eu tava me comprometendo com alguma coisa e que eu iria até o fim nisso, sabe? E eu sempre senti essa energia, né, na minha vida. Aí o que acontece? O mais interessante é que quando você pede isso, a vida não vai te trazer aquilo específico, né? Ela não vai te trazer assim, tá bom, então eu vou te dar a capacidade de ir até o fim. Ela vai te dar várias situações, né, e momentos da tua vida que tu vai viver e tu vai ter oportunidade de parar ou continuar, por exemplo, né, que se você pede para poder ter essa energia que te leve a ser constante e disciplinado. Então eu pedia constância, disciplina, comprometimento, constância, disciplina, comprometimento, e eu não percebia que a vida estava me trazendo o tempo todo situações para eu exercitar isso, né? Então, por exemplo, decidi que eu vou ir pra academia. Então lá estava de novo aquela mesma emoção do início e tal, e depois ia morrendo. Decidi que eu vou, sei lá, qualquer coisa que quisesse fazer, eu vou entrar para o mundo do digital. Então começava aquela energia, depois parava. Eu consegui vencer muito dessa energia quando eu entrei pra Barras de Axis, né, quando eu comecei a dar os cursos, porque eu realmente algo desbloqueou na minha consciência, fiquei tão feliz com o que eu estava fazendo e eu consegui manter essa constância. Então eu fui sentindo ao longo do tempo que em alguns aspectos da minha vida eu estava vencendo isso, sabe? Só que, por exemplo, em algumas coisas eu simplesmente não conseguia. Até o fato de me comprometer, talvez você se identifique, com a 21 dias de oração de alguma coisa. No meio do caminho eu morria ali, não fazia.
não sei o que, dava um jeito de não conseguir terminar aquele comprometimento de 15 dias, 21, tarará. Aí o que eu fui percebendo? Que a vida tava sempre me dando essa oportunidade de testar. Ela nunca para, ela sempre vai te dar mais situações. Enquanto você não vencer aqui, ela vai te trazer de novo a mesma situação para você poder exercitar isso. E ela vai te trazer de novo. Aí, por exemplo, nesse caso de me comprometer de fazer tal coisa por tantos dias, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a desapegar da preocupação em terminar, tipo, em precisar ficar me monitorando ao longo do tempo pra me criticar caso eu não conseguisse. Eu simplesmente coloquei aquilo como um hábito de, escovar o dente, a gente não faz todos os dias, a gente não toma banho todos os dias, é natural, a gente não fica se cobrando, pensando muito sobre isso, a gente simplesmente faz. Então eu comecei a exercitar isso, tipo, de pegar e fazer, sem aquela energia assim de, ai meu Deus, eu preciso terminar, eu preciso fazer certinho 15 dias, eu só fazia, pegava ali e fazia, mais um dia, sem botar aquela energia em cima. E aí eu comecei a melhorar essa questão, sabe? Então, ao longo disso, muitos aspectos desse meu comportamento foram melhorando. Só que eu comecei a perceber que certas coisas não dá mais pra carregar, sabe? Por exemplo, você começa a estudar, te conhecer melhor, entra no autoconhecimento, assiste um monte de palestras, né? Seja do L. Couto, seja de outros. Você começa a ver e observar, porque isso não tem como fugir, que tem alguns comportamentos que não vão te levar adiante, não adianta. É como se fosse carregar comida podre dentro de uma mochila, né? E você sabe que vai te fazer mal, mas a insistência te leva a viver sempre a mesma situação, porque enquanto você não vencer e não jogar essa mochila, não deixar essa mochila pra trás, não jogar fora essa comida podre, você vai viver de novo essa situação. Então eu vi que em várias coisas eu ainda tinha isso. Por exemplo, comer algumas comidas que me fazem mal, né? Açúcar. Eu sempre fui louca por doce, né? Então, faz alguns anos que eu já cuido um pouco da alimentação. Melhorei bastante. Muito, muito mesmo. Pela saúde mesmo. E eu comecei a perceber que algumas coisas me faziam mal e eu consegui diminuir. Mas o doce é a parte mais difícil. Eu gosto muito de doce. E aí, o que eu fiz? Há uns meses atrás, como eu tava querendo ganhar uns quilos e meio que larguei o foda-se assim, eu comecei a comer mais. Comecei a comer de tudo, um monte. Aí eu sentia que, eu acho que até quando a gente muda a consciência, alguns alimentos não vão mais conseguir caminhar com a gente. Alguns comportamentos não vão mais conseguir, não dá pra carregar, fica pesado demais. O que eu percebi? Quando eu comia muito açúcar, quando eu comia doces, assim, no dia, muito, tipo, vou comer vários docinhos hoje, foda-se, vou comer sobremesa. Eu sentia que eu ficava, assim, letárgica, sabe? Meu Deus, sem energia pra nada, assim. Eu almoçava e comia alguma coisa muito doce ou qualquer coisa assim, eu me arrastava. Minha vontade era de dormir a tarde toda, sabe? Então, fisicamente, meu corpo demonstrava, e eu acho que não só fisicamente, mas em consciência e energia, que algumas coisas não dá pra levar, não dá. Tipo assim, você tá trilhando esse caminho, isso aqui vai ter que ficar pra trás, entende? Você vai sentir no seu corpo, é como se fosse de um desequilíbrio energético muito grande, espiritual, físico. Mas eu fui mantendo, fiquei meses assim. E foram os meses piores, assim, ó, em termos de desempenho, de produtividade, de vontade de fazer as coisas. Comecei a ficar mais desanimada, sabe? E no meu trabalho, eu comecei a ficar sem vontade de fazer as coisas. Eu olhava, por exemplo, assim, vou criar um novo método aqui. Eu olhava toda a trajetória que ainda faltava fazer, eu desanimava antes mesmo de começar. Tipo assim, nossa, eu tenho que fazer isso aqui, depois isso, aquilo, pra depois ver se vai fluir. E aí, o elemento fé, que é extremamente importante pra nossa vida em qualquer coisa que a gente faça, começou a ficar meio que de lado, sabe? E eu percebi que eu nem chegava a entrar em algo de cabeça porque eu não tinha a fé que aquilo ia dar certo depois. Eu comecei a desanimar, assim, foi uma energia muito esquisita. E eu percebi que também estava tudo isso junto, a alimentação, eram os comportamentos, e um deles, por exemplo, era eu voltar para velhas energias, né, que eu tinha já decidido abandonar. Vou falar pra vocês, quem tá nessa expansão de consciência nesse caminho, sabe que a gente acaba ficando mais sozinho, que a gente não quer pertencer a certos lugares, não dá mais pra ir em lugares que as pessoas conversam sobre algumas coisas, que é pesado pra gente, que não flui mais, não é a mesma energia. Você não quer estar sentado com pessoas que ficam o tempo todo falando mal dos outros, pessoas que reclamam o tempo inteiro. Você vai nos lugares e encontra essas pessoas. Você escolheu viver de outra maneira, de outra vibração, com outra consciência, e tá tudo certo, não é que você tá mais melhor que as outras pessoas, você tá só numa vibração diferente, você escolheu viver diferente.
E aí, como eu tava tudo desequilibrado, né, nesses meses, eu comecei a perceber que eu voltei a ter comportamentos que eram pesados pra mim. Reclamar muito, julgar as pessoas, tipo, até no trânsito. E comecei a entrar numa energia muito pesada de julgamento e tal, e aquilo foi pesando energeticamente no meu corpo, pesando. Até o ponto que eu percebi, cara, a gente escolhe o que a gente quer viver, sabe? É dado um caminho pra gente. Você tá buscando a sua transcendência de consciência, aí você sabe que essa mochila tá pesada, tem que ficar alguns comportamentos pra trás. E que começou a ficar tão claro pra mim, sabe? Como se tivesse alguém me falando. E talvez todas essas ondas que eu fiz, que parei na sexta, né? Depois dei uma desleixada, parei na sexta onda. Talvez tudo isso já seja uma consciência diferente, que se comunica com a gente, né? De algum aspecto, olha, esse comportamento não dá mais. Então eu sentia isso, sabe? É isso aqui, isso que você tá carregando que não dá mais pra carregar. E foi ficando pesado. Tipo de comida, tipo de comportamento, reclama demais, julga demais. Ficou uma bola de neve, gente. Sério, que tinha dias que eu tinha vontade de ligar uma série, que isso também já é uma energia de apatia, de procrastinação, sabe? De ligar uma série e ficar o dia inteiro vendo. Essa era a minha vontade, não fazer mais nada. Talvez você sinta isso em alguns momentos, e é por isso que eu quis trazer, né? E isso tudo é fruto de coisas que você tá escolhendo todo dia, que você não tá percebendo, tá minando a tua energia e tá te trazendo pra um espaço que você não quer, entendeu? Tipo, é como se você estivesse querendo avançar, melhorar, fluir, evoluir, prosperar, mas você quer carregar tudo que você teve até então, tudo que você conheceu até então, e não dá. Tipo assim, você descobriu que é fato, a reclamação cria mais daquilo que você tá reclamando. É um fato, não dá pra fugir disso. Então, se a gente sabe que a reclamação cria mais do que a gente tá reclamando, olha só, faz mal, por que você vai decidir carregar isso? Não é estranho? Tipo, se eu sei que o julgamento cria pra mim energias ruins, cria pra mim, sabe, desarmonia, por que eu vou levar isso adiante? Então são esses tipos, sabe, que a gente precisa perceber que a gente tá carregando. Aí isso ficou bem claro. Aí eu comecei a ver que, caramba, cara, que isso? Eu me sentia, sério? Eu cheguei ao ponto de começar a ver de novo séries de... Não tô criticando quem vê série, gente. Eu amo ver série, mas tô querendo dizer o tanto de energia que você despende vendo série. Quantas horas do dia você deixa de fazer outras coisas que é importante pra tua vida, pro teu sonho, e tu fica lá, sabe, às vezes deitada vendo televisão, vendo série, vendo filme. E eu cheguei ao ponto de começar a ver série, por exemplo, de coisa que eu não... Eu decidi que eu não viria mais, que é... zumbi, apocalipse zumbi. Eu amava ver esse tipo de série. O Walking Dead lá eu vi trocentas temporadas e eu gosto. Só que quando eu vi, eu tava assistindo de novo isso. Eu falei, cara, que energia é essa, sabe? Que espaço é esse que eu tô entrando? Que eu não preciso disso, sabe? É uma coisa puxa a outra, é uma energia que puxa a outra. O que tem? É só uma série? Não, gente, aquilo ali vai mexer com o teu inconsciente. Tanto que, pelos dias que eu assisti, as minhas filhas começaram a querer assistir, né? Algumas, mesmo eu sendo totalmente contra isso, eu deixei elas verem alguns episódios, né? Que eu achei que não tinha nada demais. E depois teve um dia que elas mesmas falaram, nossa, que fui dormir meio mal. E eu percebi que eu dormi com pensamentos ruins, assim, teve uns sonhos horrorosos, tive pesadelo. Eu falei, não, chega, para, sabe? Não é aqui que eu quero estar. E aí foi que me despertou para todas essas consciências, comportamentos e escolhas e hábitos e comidas e coisas que vai me segurando num patamar que eu não quero mais, entende? Então percebe aí, quais são os comportamentos, escolhas, comidas que você mantém se alimentando, sabe? Que tá te segurando nesse mesmo nível energético, mas você fica lutando para ir pro próximo nível, entende? Tipo, não adianta, é como se estivesse caminhando contra o vento, sabe quando a gente tá na praia? E aí você tá caminhando contra o vento e você quer correr e você não consegue, e a areia é fofa e você fica tentando, é como se fosse isso, são energias que te puxam pra trás. Aí eu comecei a me dar conta disso, eu falei, não, que espaço é esse que eu entrei? Comecei a voltar. Aí fiz um teste, comecei a cortar o açúcar, não cortar totalmente, mas como eu fazia antes disso, sabe? Porque antes de eu ter esses meses aí comendo de tudo, eu cuidava da alimentação. Eu comecei a cortar, até porque minha mãe é diabética, eu não quero ser uma pré-diabética e daqui a pouco uma diabética, né? Aí eu comecei a cortar, comer coisas sem açúcar ou quando é totalmente sem açúcar, mas é colocado stevia ou sei lá,
ou diminuir absurdamente, se comprar açúcar, compra açúcar de coco, durante o dia fazer coisas mais leves, né, tipo uma panqueca de banana, enfim, fui fazendo coisas assim, gente, vocês não têm noção, a minha energia melhorou muito, muito, tipo, eu almoço hoje, eu comecei a diminuir o carboidrato, e eu almoço hoje, eu tenho energia, antes eu almoçava e ia levar as meninas pra escola, a Mari que estuda à tarde, e eu não tinha força, eu queria só dormir, juro por Deus, se eu chegasse em casa e eu dormisse, eu dormiria a tarde inteira, tamanha falta de energia que eu tinha. Porque você percebe que o teu corpo tá mudando, se você escolhe viver com uma nova consciência, o teu corpo muda, entendeu? Então teus hábitos mudam também, precisam acompanhar, né? Aí eu comecei a diminuir, a minha energia foi aumentando, e eu comecei a ter muita consciência de me observar, reclamação, julgamento, e comecei a diminuir isso. E eu fui percebendo, gente, eu comecei a me sentir extremamente melhor, sabe? Aí eu comecei a estudar de novo, eu trouxe de novo essa consciência, comecei a ler livro de novo. Tô lendo um livro que eu quero indicar pra vocês, que é A Viagem de Volta pra Casa, ou De Volta pra Casa, Jornada de Volta pra Casa, do Cryon, né? Pra quem não conhece, é uma consciência, né, evoluída que traz informações, né, e é muito lindo, as mensagens de Cryon eu sempre gostei. Tem uma parte do livro que é muito clara, quando ele fala que o cara, ele tá fazendo essa jornada de volta pra casa, né, onde ele passa por diversos desafios, diversos lugares em que ele entra e vão sendo mostrado pra eles várias situações, e numa dessas eles falam sobre uma comida que ele quer levar de uma das casas que ele tava caminhando espiritualmente, que ele queria levar comida, né, e essa comida apodreceu, ela no meio do caminho, porque o ser que apareceu pra ele falou, não leve comida, né? Não leve adiante, só siga o seu caminho. E ele quis levar na mochila, essa comida apodreceu. Aí o anjo, o ser, né, explicou pra ele que assim como a gente tem a nossa vivência aqui, a gente tem certos hábitos kármicos e coisas que a gente carrega que são ruins pra nós, podres, né? Então a gente precisa deixar pra trás. E ele se lembrou dessa comida, sabe? Que ele tava trazendo e percebeu que era uma referência à vida que ele estava levando e os comportamentos que ele estava tendo na vida dele, que estava trazendo essa comida podre, carregando junto com ele, que não dá para carregar. Então, esse foi um livro que é um livro que tá me despertando muitas consciências, então indico para vocês. Eu vou até botar aí embaixo aqui o nome certinho, que eu me esqueci, é A Viagem de Volta para Casa ou A Jornada para Casa. É muito profundo. Então, gente, eu quis trazer esse vídeo porque, assim, percebe aí quais são os comportamentos que você tá carregando. Melhorou absurdamente a minha energia quando eu comecei a diminuir isso. Diminuir o julgamento, diminuir a reclamação. Percebe, você vai a lugares, encontra pessoas que estão sempre te trazendo pra velha energia. E aí você pode escolher viver nessa velha energia ou seguir adiante com o teu caminho que não dá pra carregar esses comportamentos. Entende? Então é uma escolha. A gente pode levar 10 anos pra evoluir ou a gente pode levar um mês, depende do quanto a gente escolhe carregar ainda um fardo de coisas que nos fazem mal, entende? Isso ficou muito claro pra mim, então eu comecei a, tipo assim, abandonar esses hábitos e a minha energia começou a voltar, gente, comecei a me empolgar mais com o digital de novo, né, que eu não parei, mas tipo, o fato de que a vida me trouxe assim, olha, se você quer viver esse caminho, você sabe que você vai ter momentos em que não vai, as coisas não vão sair do jeito que você quer. E o que você tem que fazer? Correr? Claro que não. Mergulha fundo e fala, é aqui que eu estou, é aqui que eu vou estar, e eu ultrapasso aqui, e eu faço melhor do que eu fazia antes, percebe? A vida me deu exatamente o que eu precisava, que é uma oportunidade de manter a minha disciplina, a minha constância, a minha persistência, a energia de realização, tipo, claro, vai se desenhando outros caminhos, no meio deste caminho, vários, né, possíveis rotas que você pode seguir, mas se você escolher um ponto final, a vida vai te levar a te desafiar para chegar nesse ponto final, né? Então, quando vinha um desafio, eu queria, meu Deus, desistir. Não, agora eu percebi que isso aqui é só um meio para chegar no fim, é o meu teste de ferro, tipo assim, é aqui que você se constrói, é aqui que você fica mais forte, é aqui que você fala, não, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou fazer melhor ainda do que eu já fiz, percebe? Porque o que acontece, gente? Eu recebo muitas mensagens lá no meu Instagram de meninas que querem entrar pro digital, né? Só que elas vão naquela ilusão de que é uma fórmula mágica, você vai apertar 2 botões e o mercado te passa isso, é muita propaganda, é muito guru aí dizendo, na piscina, no computador na frente da piscina, dizendo que você vai apertar 2 botões e vai ficar milionária, e você entra nessa energia e acha que compra uma mentoria e fala, agora vai, eu vou apertar 2 botões e vou ficar milionária. Gente, sério,
qualquer caminho que você deseja entrar, qualquer, seja no marketing, seja criando um canal no YouTube, seja eu quero ser médica, eu quero ser dentista, eu quero ser advogada, eu quero ser empreendedora, todos os caminhos que você escolher, você precisa ser muito bom no que você faz, você precisa se desafiar, melhorar, sabe? Aprender, cair, levantar quantas vezes for, ficar mais forte, criar o teu caminho e falar, aqui eu vou ser cada vez melhor, e aí você chega onde você quer. É sempre assim. Então não existe fórmula mágica, não existe caminho que vai te fazer não precisar fazer nada, entende? E aí eu percebi que acontecia isso. Muitas meninas entravam em contato comigo, vendo ali eu postar foto de vendas, né, da telinha de notificação, que é sonhada por muitos, e eu sonhei com essa telinha muito, sabe, de rodar assim o dedo e ter as vendas. E aí acha que tipo assim, é a fórmula mágica. Eu não compartilho com isso, eu já aprendi dentro do marketing, tem muita mentira, gente, muita gente querendo te enganar, muita gente querendo mostrar que aí você compra uma mentoria, chega lá, é super superficial, que não te ensina de verdade, você fica lá patinando, né, ou te vende aquele famoso curso de vender curso, você compra o curso, você vai aprender, mas na verdade a pessoa quer que você venda o curso dela, se afilie, e aí você vai ganhar dinheiro. Olha, outra oportunidade eu vou falar mais sobre isso, tá? Pra quem quer aprender um pouco mais nesse mundo digital. Mas a mensagem aqui só pra que essa questão, assim, não te iluda, sabe? Com as promessas de coisa fácil. Qualquer caminho que você vai escolher, você tem que ter um esforço pessoal, um comprometimento pessoal, e você vai conseguir, mas você precisa se comprometer, né? E é um mega aprendizado pra mim, porque quando eu escolhi entrar no marketing, eu falei assim, é isso aqui, eu vou fazer o que for preciso, e eu tava com essa energia desde então, muitas coisas eu comecei a vencer, né, eu percebi que quando o caminho ficava difícil, eu precisava continuar e me desafiar e me tornar melhor, então eu comprei muitas mentorias, ainda costumo consumir muitas mentorias, sabe, eu tenho objetivos, e eu sei que eu preciso melhorar nesse caminho pra chegar lá, entende? Então, por isso que eu falei, eu vou ensinar sim, mas eu vou ensinar, tipo, de uma maneira que seja, que a pessoa realmente tenha resultado. Quando eu falei, porque as pessoas me cobram, um curso, eu vou ensinar quando eu souber que o que eu tô fazendo aqui tá te ensinando, tá te levando pra ter um resultado de fato. E é por isso que eu me uso como teste, entendeu? Eu me uso como teste, eu estou me desafiando, me tornando melhor a cada dia, criando produtos de vários nichos para que eu perceba, sim, por esse caminho dá certo. Cheguei ainda onde eu quero, gente, não, eu tô longe de onde eu quero, mas eu sei que eu já, evoluí muito, nossa, já conquistei muito desde que eu comecei, eu evoluí demais, mas eu ainda não cheguei nem perto de onde eu quero estar, entende? Só que eu sei que esse caminho e os objetivos os percalços no caminho, a gente tem que pular e a gente tem que continuar, a vida vai te levar, vai te mostrar claramente onde é que você tá parando, procrastinando, deixando de fazer, que comportamento está te levando para energia ruim, para te levando para trás. Então percebe, eu vou te falar quais que você pode observar aí na sua vida, que foi o que eu fiz e comecei a ficar um pouco mais conectado de novo comigo, com a minha essência, sabe? Então reclamação, julgamento, a tua alimentação, cada vez que você vai lá te enche de porcaria, depois você sabe tá ali letárgica, sabe? Desanimada, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então isso também influencia bastante. Então, comportamento, pensamento, tudo isso você pode se observar e perceber o que tem que mudar nesse teu caminhar. E não dá, gente, se você escolhe uma consciência, evoluir na sua consciência, você vai ter que deixar essa mochila e deixar várias cargas para trás. Enfim, essa é a mensagem que eu quis trazer nesse vídeo. Espero que tenha contribuído aí de alguma forma contigo. Deixa aqui like, né? Se quiser deixar um comentário sobre a tua jornada pessoal, eu vou ficar muito feliz. Porque eu quero que tenha essa troca, sabe? Eu penso em crescer o canal e eu quero sentir que eu tenho, sabe, pessoas que pensam como eu, comunidade que a gente possa trocar informações, que a gente possa evoluir junto, sabe? Então é isso, essa é a minha jornada pessoal. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira contigo. Grande beijo.